O iminente confronto entre Turquia e Israel na Síria. A Foreign Affairs, um conhecido fórum de discussão sobre política externa americana e assuntos globais, emitiu um sério alerta a Israel sobre a crescente influência da Turquia na Síria, afirmando: seu poder está esgotado. O conflito com Erdogan será seu desastre de Israel e será definitivo. Essa crescente influência alarmou Israel, com a análise alertando contra o confronto militar com a Turquia. David Makovsky e Simone Saidmer reportam para a Foreign Affairs o próximo confronto sobre a Síria. Israel e Turquia estão em 1900 rota de colisão. Com suas forças militares dispersas e sua reputação internacional em baixa, a última coisa de que Israel precisa é de um novo inimigo, observou a revista. A publicação também enfatizou que Ankara é agora a força mais dominante na região, o que Israel percebe como uma ameaça significativa. Escrita por especialistas em relações exteriores e diplomacia do Instituto de Política do Oriente Médio de Washington, D.C., esta análise enfatiza que as zonas tampão estabelecidas por Israel na Síria são improváveis de evitar conflitos, com foco principal na promoção da comunicação aberta com atores regionais, como a Turquia. A Turquia emergiu como a força mais influente e dominante na região, com o segundo maior exército da OTAN, atrás apenas dos Ipunos e Siwas e à frente de todos os países europeus, uma realidade que Tel Aviv vê como uma ameaça significativa. As estratégias de Israel, que se estendem muito além de suas fronteiras e grupos minoritários, vislumbram um futuro para a Síria caracterizado por uma fragmentação duradoura, levantando a questão de por quanto tempo mais Israel poderá operar à sombra da Turquia e se a expansão perigosa de Israel na Síria poderá, em última análise, levar à sua queda. Em dezembro, um consórcio de facções rebeldes liderado pelo grupo terrorista islâmico Hayat Tahrir al-Sham derrubou inesperadamente o ditador Bashar al-Assad, cuja família governou a Síria por 5 décadas. O novo regime em Damasco herdou um país arruinado por uma guerra civil de 13 anos. O líder do HTS, Ahmed al-Shara, com a cabeça posta a prêmio pelo FBI por os 10 milhões, assumiu o comando da Síria e potências estrangeiras, Israel, esperam controlar seu comportamento. 2 vizinhos do país, Israel e Turquia, aproveitaram o vácuo de poder para estabelecer presença no país e já começaram a se confrontar. Após a queda de Assad, a Turquia emergiu como a potência militar dominante na Síria. Desde 2019, o HTS controla Idlib, no noroeste da Síria, e durante anos Ankara o auxiliou indiretamente, operando uma zona tampão no norte da Síria que protegia o grupo das forças de Assad. Agora, a Turquia quer ainda mais influência na Síria para anular a esperança de autonomia dos curdos, que floresceu em meio ao caos da guerra civil, e orquestrar o retorno dos 3 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia. No entanto, o minúsculo pária do Oriente Médio, Israel, também quer mais influência na Síria. Embora tenha assinado um acordo de retirada mediado pelos Hemopousi com a Síria em 1974, após a guerra do Yom Kippur, Assad alinhou-se estreitamente com o Irã, o principal adversário de Israel nas últimas décadas. Sob seu governo, a Síria serviu como um corredor crítico para o fluxo de foguetes iranianos e outras armas para o grupo militante libanês Hezbollah, agravando as tensões com Israel. Dada essa inimizade de décadas, os líderes israelenses consideraram a deposição de Assad uma vitória estratégica e estão correndo para tirar vantagem de sua remoção, estabelecendo zonas de proteção e esferas informais de influência no sul da Síria. Israel está particularmente preocupado com a presença da Turquia no país, pois teme que Ankara incentive a Síria a abrigar militantes anti-israelenses. A Turquia tem tentado disseminar o islamismo político e tem um histórico de antagonismo em relação a Israel. Em sua saudação de feriado do Eid, em 30 de março, por exemplo, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que Alá destrua o Israel sionista. Líderes israelenses temem cada vez mais que as ambições da Turquia na Síria se estendam
além da fronteira sírio-turca, chegando ao interior do país. Em 2 de abril, Israel bombardeou diversas instalações militares sírias, incluindo a base aérea de Tias, conhecida como T4, para impedir que Ankara estabelecesse defesas aéreas. Ali, Israel se preocupa profundamente com os céus de seus vizinhos. Em outubro passado, lançou um ataque aéreo contra o Irã que atravessou o espaço aéreo sírio. Embora as preocupações de Israel com a segurança sejam legítimas, o país deve fazer o possível para evitar o confronto militar com a Turquia. Israel deve garantir que seu relacionamento com Ankara não se torne uma vítima de sua pressa em endurecer sua posição militar na Síria. Com suas forças dispersas e sua reputação internacional em seu ponto mais baixo, a última coisa de que Israel precisa é de um novo e militarmente poderoso inimigo, diferentemente de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Buffers e arrogância, extrema durante a década de 1990, em meio à esperança de paz entre israelenses e palestinos, Israel manteve relações estreitas com a Turquia, mas o relacionamento se deteriorou à medida que ambos os países se tornaram menos seculares. Em 2010, por exemplo, o exército israelense matou 9 ativistas civis turcos e feriu 30, um dos quais morreu posteriormente, ao interceptar um navio turco que tentava romper o bloqueio naval à faixa de Gaza, levando a Turquia a reduzir os laços diplomáticos. A Turquia acusou Israel repetidamente de cometer genocídio em Gaza. Em maio passado, para protestar contra as operações israelenses na faixa, Erdogan anunciou a proibição do comércio com o país. Os israelenses, por sua vez, acusam Ankara de permitir que líderes da organização militante palestina Hamas, como Saleh Harouri, ex-vice-chefe do gabinete político do grupo, planejassem ataques contra Israel em solo turco. No entanto, apesar de todas as suas diferenças, nem a Turquia nem Israel querem que a influência iraniana retorne à Síria. A Turquia é claramente a potência por trás do novo regime sírio, em grande parte devido aos seus laços de longa data com o HTS, e tem ajudado os novos líderes sírios a planejar a reconstrução. Ankara também parece estar buscando um pacto de defesa com a Síria que expandiria a influência da Turquia, atualmente concentrada no norte, para o restante do país. Israel está profundamente alarmado com essa trajetória. 2 escolas de pensamento concorrentes surgiram sobre como administrar as relações com o novo regime sírio. Um grupo de autoridades israelenses defende que Israel deveria tentar trabalhar com Shara antes de decidir que ele é um inimigo. Mas outro grupo, que inclui o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, acredita que é improvável que um governo sírio moderado e centralizado surja sob liderança islâmica sunita e que Israel deveria se preparar para a hostilidade, estabelecendo esferas informais de influência. Após a fuga de Assad de Damasco para Moscou em dezembro, Israel conquistou uma zona tampão no sudoeste da Síria, adjacente às colinas de Golã, controladas por Israel. Desde dezembro, Israel bombardeou centenas de bases militares sírias que teme serem usadas pelo novo governo sírio. E em 11 de março, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que as forças israelenses permaneceriam na Síria, por período indeterminado, para proteger comunidades no norte de Israel. Vigilância do bairro à incursão de Israel na Síria parece ser motivada, em parte, pelo desejo de evitar a repetição dos erros que culminaram nos ataques devastadores de 7 de outubro de 2023. Os líderes israelenses agora veem as zonas de proteção como essenciais e esperam moldar ativamente, arrogantemente, os ambientes de segurança dos países vizinhos, em vez de simplesmente reagir aos acontecimentos. A catástrofe de 7 de outubro também os levou a temerem trabalhar com islâmicos de qualquer tipo. Durante anos, Israel tolerou a presença do líder do Hamas, Yahya Sinwar, em Gaza. Sinwar cultivou a reputação de pragmático por vezes, mantendo distância da Jihad Islâmica Palestina, um grupo terrorista mais militante, e permitindo que vários moradores de Gaza trabalhassem dentro de Israel. Mas, em última análise,
Sinwar orquestrou o ataque mais mortal que Israel já sofreu. A lição que as autoridades israelenses parecem ter aprendido é que não podem tolerar jihadistas perto de suas fronteiras. Após o confronto das forças sírias com insurgentes alauítas pró-Assad em março, resultando em centenas de mortes, Katz disse que Shara havia tirado a máscara e exposto sua verdadeira face, um terrorista jihadista da escola da Al-Qaeda. Embora Shara tenha raízes jihadistas, o HTS começou como um ramo da Al-Qaeda. Ele renunciou publicamente ao extremismo, afirmando que não busca confronto com Israel. Mas os líderes israelenses, que esperam a consolidação de um regime adversário em Damasco, acreditam que Shara dirá qualquer coisa para obter o alívio das sanções. Eles temem que ele mude de discurso depois de melhorar as péssimas condições econômicas da Síria. No entanto, 7 de outubro é apenas parte da história. Netanyahu também afirmou que sua estratégia é motivada pelo desejo de proteger a minoria religiosa drusa no sul da Síria. Na semana passada, mais de 100 sírios morreram em confrontos entre combatentes islâmicos sunitas e atiradores drusos. Em 2 de maio, Israel bombardeou Damasco. Netanyahu e Katz declararam que não permitiriam o envio de forças para o sul de Damasco nem qualquer ameaça à comunidade drusa. A abordagem de Israel em relação à Síria também é influenciada pela preocupação com a durabilidade da presença militar americana no país. Em 8 de dezembro, o novo presidente Donald Trump declarou nas redes sociais que a Síria é um caos e que os Estados Unidos não devem ter nada a ver com isso. Em 18 de abril, o governo americano anunciou que reduziria o número de tropas estacionadas no leste da Síria de cerca de 2.000 para menos de 1.000. Israel teme que o desengajamento americano permita que a Turquia se torne mais dominante no norte da Síria e possivelmente além face-to-face. Mas Israel deve tomar cuidado para evitar transformar a Turquia ou a Síria em inimigas e deixar espaço para o diálogo. É válido que os líderes israelenses queiram aprender lições com os fracassos estratégicos de 7 de outubro, mas precisam equilibrar as considerações de segurança com uma estratégia de longo prazo. Israel pode estabelecer parâmetros claros para o governo de Shara sobre como ele trata as minorias e aborda questões como contrabando de armas e descarte de armas químicas. Se esses parâmetros forem cumpridos, Israel pode então considerar pedir aos Estados Unidos e aos países europeus que aliviem as sanções à Síria. Israel também pode encorajar os estados europeus e do Golfo a investirem lá. Além disso, Israel deve declarar explicitamente que não tem reivindicações territoriais sobre a Síria e que sua zona de amortecimento será temporária, desde que o novo governo sírio cumpra certos padrões. Uma presença israelense contínua na Síria fortaleceria o caso dos adversários de Israel, que alegam que Israel é um ocupante. A relação de Israel com o novo governo sírio é crucial, mas ainda mais urgente é sua relação com a Turquia. Ambos os países são aliados dos Ilisn-Be'etua, com potentes capacidades militares. O bombardeio israelense da base T4 foi um lembrete gritante de quão rapidamente as coisas podem escalar. Os dois países deveriam considerar estabelecer linhas vermelhas. No mínimo, deveriam concordar em operar em diferentes zonas de influência na Síria para que possam evitar hostilidades. Trump está confiante de que pode melhorar os laços entre Israel e a Turquia e disse a Netanyahu que tem um relacionamento muito bom com a Turquia e com seu líder Erdogan. Trump deveria dissuadir Erdogan de implantar defesas aéreas na Síria. Trump também poderia ajudar Israel e Turquia a encontrar maneiras de resolver conflitos. Eles poderiam, por exemplo, cooperar no combate à influência iraniana e ao contrabando de armas. Israel deve usar seus canais de defesa e inteligência para se comunicar com a Turquia e canais indiretos para dialogar com os sírios. Até o momento, houve pelo menos uma reunião confirmada publicamente entre autoridades israelenses e turcas, realizada em abril no Azerbaijão. Turquia e Israel devem desenvolver esse diálogo, especialmente porque ambos afirmam não querer um confronto militar entre si.
O objetivo de Israel deve ser afirmar preocupações legítimas de segurança sem antagonizar Ankara ou Damasco. Esse ato de equilíbrio é especialmente importante durante o extraordinário período de instabilidade na Síria. O novo regime ainda não consolidou seu controle sobre o país e suas posições políticas parecem maleáveis. Neste momento impressionante da história, após o enfraquecimento de seu inimigo mútuo, o Irã, Israel e Turquia deveriam estar se esforçando para construir uma nova ordem regional mutuamente benéfica, sem entrar em atritos. E não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários, pois esse conflito impacta a vida de todos nós. E compartilhe o vídeo com os seus amigos.